Sabendo aí da importância de nós conhecermos os princípios e as forças por trás dos preparados biodinâmicos, lembrando que os preparados biodinâmicos é uma ferramenta essencial para nós alcançarmos o organismo agrícola autossustentado. E também é importante a gente conhecer esses princípios, essas forças que estão por trás dos preparados biodinâmicos, pois eles nos ajudam na descoberta de novas técnicas, né, e até mesmo novos preparados. E hoje, então eu trouxe para vocês a explicação aí dos 3 mistérios por trás aí dos preparados biodinâmicos. E quem, na verdade, trouxe isso, né, foi Rudolf Steiner. Ele reportou muito, falou muito sobre isso no curso em Dornach, na Suíça. Ele falou sobre os profundos mistérios, né, os fenômenos, os profundos mistérios por trás dos fenômenos da natureza e da importância de estar conhecendo esses mistérios. Porque por trás desses mistérios, né, existe a natureza das substâncias, ou seja, das substâncias sutis, a sutileza. Por trás da substância física existe as substâncias sutis que carregam forças. E ele diz, né, como aí também ele sempre diz, que compreender isso somente é possível atingindo, aí você consegue atingir isso com a intuição. A intuição que vai além aí da razão, da lógica, né? Ou seja, a intuição que é um nível mais alto da investigação, né, espiritual, como ele diz, a investigação espiritual científica, né? E foi justamente essa intuição, essa investigação espiritual científica que levou ele a compreender, né, os preparados biodinâmicos. Então, por trás da metodologia, vamos colocar aqui, os preparados biodinâmicos é um método, uma sequência, né, de procedimentos. Então, por trás desse método dos preparados biodinâmicos, nós podemos encontrar nessa metodologia 3 fases, né, do mistério da criação. Então, uma primeira fase, né, que são esses 3 mistérios, numa primeira fase, nós vamos encontrar aí o mistério da realidade da vida. O que é a vida, na verdade? A realidade. Realidade da vida. E numa segunda realidade, nós vamos encontrar aqui a realidade da morte. Então, o que está por trás, né, da morte, dos mistérios da morte. E numa terceira, uma ressurreição, a realidade, né, terceira realidade da ressurreição. Então aqui nós encontramos, então, né, todo o mistério da criação nesses 3 itens. E quando a gente fala de vida, nós estamos falando, né, do tempo. A gente pode estar dizendo aí sobre o tempo, e quando a gente fala de morte, nós podemos dizer aí, né, do espaço. Está mais relacionado ao espaço. E a ressurreição está mais relacionado à eternidade. Veja, o que eu quero dizer é que nós vamos encontrar essas 3 fases ao elaborar, em todo o processo de elaboração dos preparados. E aí a gente pode, então, né, colocar como um primeiro exemplo, para melhor explicar isso, a gente pode pegar um dos preparados, né, e dar como exemplo. Então, peguemos aqui um exemplo, então, né, vamos pegar um exemplo, que é o exemplo do preparado de 1000 folhas. O preparado de 1000 folhas, o 502,
que é claro que a gente sabe que a gente utiliza a flor, né, do mil folhas com a bexiga do cervo, né, do veado. Então como que a gente vai encontrar aqui? Vamos começar então nós vamos falar depois da bexiga, mas vamos falar primeiro aqui da mil folhas. Peguemos aqui então uma planta, uma flor, né, da mil folhas. Nós sabemos, né, que elas, por isso o nome dela, mil folhas, né, que são várias flores, tal, né? Mas nós sabemos que o que nós usamos, né, na mil folhas são as flores. Nós colhemos as flores para usar nos preparados. E a gente sabe que a natureza qualitativa de todo, né, a natureza qualitativa dessa planta, ela vai manifestar-se na flor. Então as substâncias qualitativas aí se manifestam na flor. Então o que acontece? Peguemos um primeiro fluxo aqui, né, a primeira fase, uma primeira fase. Qual que seria a primeira fase? A fase da vida, né? Ou seja, começa-se uma vibrante vitalidade das plantas através das estações do ano, né? E toda essa vida ela vai se encerrar aí, né? Então a primeira fase, que é a vida aqui, né, vai se encerrar em uma segunda fase, que é, né, a flor, que seria a morte, ou seja, é a última fase, né? Ou seja, depois das flores, as flores secam, né? E aí a próxima fase é a semente, mas encerra-se aqui na flor. Então, a vida é o começo, a flor seria o final, porque algum pesquisador, né, pode perguntar, um pesquisador ele vai falar, como eu posso dar aí a permanência, como eu posso fazer com que essa substância, que é a qualidade de toda a planta, está na flor, ela permaneça, né, na flor. Ou seja, como que eu posso fazer com que essa força não se perca, não aconteça a morte de fato da substância? Como eu posso manter essas forças? Aliás, eu posso manter essas forças? É possível? Então aí, né, que a gente dá a resposta. Não. Não é possível manter essas forças na flor por si só. Realmente, ela vai acabar, vai morrer. Mas é possível, para fazer isso, eu tenho uma alternativa. Eu posso fazer isso, mas para fazer isso eu tenho que buscar algo em outro reino da natureza, né? E aí é que está, então, nós vamos usar o reino animal, né? Que seria o próximo reino aí, né? E que as flores têm mais ligação com o reino animal, seria o próximo reino, né, depois dos vegetais. E é por isso, então, que nós usamos os órgãos animais. Ou seja, os órgãos animais, eles possuem uma capacidade natural de agarrar, né, entre aspas, ele puxa as substâncias florais. Então existe essa ligação íntima, né, com as substâncias florais, os órgãos de uma maneira geral. E aí então nós pegamos os animais. Então agora a gente pode então estar falando, né, daqui do veado ou do cervo, né? Bom, como que é o veado, né? A gente sabe que aqui o veado, no caso, vamos desenhar aqui mais ou menos, né? Rapidinho. Nós sabemos que ele tem aqui, né, uma galhada, veada característica aqui do veado, que é na verdade uma antena. Através dessas antenas, o veado então ele está aqui acordado cosmicamente, ele está acordado, ele está ligado. Ele é consciente, extremamente consciente através das antenas.
E ele é consciente aí a tudo, né, que acontece ao seu redor. Então, enquanto aqui na Mil Folhas a vida começa aqui no crescimento da planta, né, passa por todas as estações e vai terminar aqui nas flores, a vida aqui começa, todo o movimento da vida, né, que é a primeira relação aí, a primeira fase, vai começar então aqui, né, aqui na sua antena. Então aqui fica a primeira fase. E todo esse fluxo de movimento vai passar pela antena, vai passar pelo animal e vai terminar aonde? Ele vai se encerrar, né, todo esse fluxo, ele se encerra aqui na bexiga do cervo. Então aqui encerra-se a segunda fase, que seria a morte, o término, né? A morte aí entre aspas, que na verdade a morte aí é o término de um ciclo, tá? Então, aqui o fluxo vem da primeira, fica para cá, né, do crescimento das plantas até a flor, e daqui da sua antena, do cosmo, todo o movimento ele inicia no cosmo e joga tudo no final na bexiga. A gente sabe, como a gente sempre falado, que o cervo, né, o veado, ele joga todas as emoções, tudo que ele sente, né, todas essas energias ele joga na bexiga. E é isso que o Steiner fala. Todas as experiências são condensadas na bexiga. Então veja, nós estamos falando de 2 pontos de concentração. A flor é um ponto de concentração, né? E aqui é concentração do quê? De substâncias. Tá? Então uma forma que concentra substâncias. Toda forma ela concentra energia. Tá? Vocês sabem aí, formas piramidais concentram energia, né? A gente sabe, quem trabalha com radiestesia sabe muito bem disso. Então essas formas, dependendo da forma, né, vai depender uma quantidade de energia. Então a flor, ela concentra uma energia, a bexiga concentra uma energia também. Então a bexiga, aqui no caso, ela vai ser então, né, um invólucro, né, da Mil Folhas. Então a gente pega a bexiga, que no caso, né, vai ser a bexiga do cervo. Ela vai ser um invólucro, né? Aí a gente está montando agora, juntando o preparado. Para montar o preparado, você vai colocar as flores aqui. Né? Uma concentração de flores. Tá? Então, o que acontece? Ambos se concentraram no processo evolutivo. Veja, aqui, no caso, vou abrir um parênteses aqui. Reparemos que a flor, na natureza, elas encerram-se um processo evolutivo. A flor, ela sempre vai ser flor. Não vai evoluir mais daí a flor. A bexiga, a evolução da bexiga do veado vai se encerrar, né? Sempre vai ser uma bexiga, né? Então, a flor sempre vai ser flor e a bexiga sempre bexiga no veado. A bexiga ela não faz mais nada, ela não pode evoluir mais no veado. Então, como eu disse, então ela vai aí, é uma forma que terminou. E ela assim como os outros, qualquer órgão, né, dos preparados, ela tem uma forma e uma substância. A mesma, quando você retira, né, dos animais, essa forma, né, e essa substância, ela mantém a sua capacidade que tinha, né, quando ainda estava dentro do organismo vivo. Então, quando você tira do animal, você não perde aí as características, né, de quando ele estava dentro do organismo do animal. Mas então, voltando aqui, nós juntamos, né, essas 2 formas naturais, esses 2 processos finais do sistema terminado. E aqui, então, nós entramos aqui no terceiro passo, né, nessa terceira, que é a ressurreição e a eternidade. Ou seja, quando você junta esses 2 elementos, né, ou seja, você vai pendurar a bexiga
né, ao sol no verão, você pendura ela no verão, e você vai enterrar ela durante o inverno. Então, quando você faz esse processo, né, coloca no sol durante o verão, enterra durante o inverno, esses elementos já não são esses elementos, eles acontece uma transmutação, uma transformação desses elementos, que aqui então seria o terceiro, né, a terceira fase, ele se torna uma outra substância, que é uma substância que ela entra aí, né, é como se você trouxesse esses elementos, né, de volta à ressurreição. Renasce essas forças. Aquela força que ia se perder, né, na flor, essas forças que iam se perder na bexiga, elas se renascem no preparado. Né, e ela entra aí para a eternidade. Ela entra, né, são forças, né, que estão além aí do tempo e do espaço. Outro tempo, em outro, ela transcende a esses aspectos. O corpo físico da Terra, né, assim como o corpo das plantas e dos animais, eles saíram daí da atividade evolucionária, da atividade evolutiva. Eles decaíram, eles já não evoluem mais. Isso aí quem estuda um pouco mais poderia entrar mais em detalhe. Ou seja, ele tornou-se aí um produto acabado na natureza. Nós encontramos ele realmente na natureza como produtos aí que não evoluem mais, né? Estão fora aí, é como se eles tivessem caído da evolução. São elementos, né, as flores são elementos magníficos, os órgãos animais, a bexiga, elementos magníficos. No entanto, nosso pensamento perceptivo, ele percebe, ele reconhece, né, que ele caiu, né, que ele saiu do processo de evolutivo. Então, o Manfred Kleck, ele é um antigo diretor da seção de agricultura do Goetheano. Ele diz assim, né, sentimos com tristeza como a ideia evolutiva já não está ativa na natureza. E nós temos, ele fala, nós temos a tarefa de tornar esses 3 passos, né, quando a gente faz esses 3 passos, nós temos aí a tarefa, né, de fabricar, na fabricação dos preparados, nós temos a tarefa de dar continuidade à ressurreição desses elementos. Então só o homem pode estar fazendo isso. Nós temos a tarefa, né, o homem ele vem aí com o eu espiritual, ele vem com essa capacidade, né, e de fazer coisas, estimular relações na natureza, né, que por si só ela não consegue estabelecer. A natureza por si só não vai conseguir juntar uma bexiga com a flor, por exemplo. E aí vem o homem, né? Então nós pegamos um processo que já está paralisado na evolução, lá do passado, e nós trazemos aí para um novo, para o futuro, para a eternidade. Né? Nós semeamos novas sementes. Então, através dos nossos atos, a nossa ideia, a ideia evolutiva, de evolução, ela renasce na natureza. Então, nós trazemos, né, a ressurreição, né, o aspecto da ressurreição, o espírito, o eu humano, traz essa renascença e traz a capacidade de transmutar uns elementos que estavam encerrados na morte, estavam presos na morte, como eu disse. A flor não conseguiria aí se manter por si só. E nós conseguimos trazer, né, com que essas forças se mantenham, né, além aí da morte. Então é como se o espírito humano é capaz de trazer aí a ressurreição, trazer novas sementes para a natureza. Faz com que renasça os aspectos da natureza. Então quando nós fazemos os preparados, né, nós temos aí essa possibilidade de exercer, né,
essa capacidade que nós temos de criar, de ressurgir, né, de trazer a evolução novamente à natureza. E então algo foi nos colocado nas nossas mãos, né, foi colocado isso em nossas mãos, essa responsabilidade. Então isso requer um enorme sentido realmente de responsabilidade e que nós tenhamos aí uma visão de longo prazo, né? Ou seja, assim eu posso, como eu comecei, a trazer então para o nosso organismo agrícola. No organismo agrícola nós estamos então criando algo que na natureza não existe. Então nós temos a responsabilidade, né, e os preparados é uma ferramenta que traz isso, né, para que a gente aí torne, né, traga energias, né, que são transcendentes ao nosso organismo agrícola. E aí é como se você estivesse então trazendo, como o próprio Rudolf Steiner, né, falam-se muito, é que o Rudolf Steiner ele trouxe do futuro, é como se tivesse trazido através dos preparados o futuro. Então, quando você utiliza essas substâncias que surgem aí ao fazer-se os preparados, é como se você estivesse trazendo, né, energias do futuro, e essas energias do futuro ficam para a eternidade. Então, o que a gente quer dizer é que as energias do preparado, elas ficam no local, pois elas estão além do tempo e do espaço. Então, cada vez que ao você aplicar os preparados, você vai estar ali, né? Praticamente você vai estar acumulando essas energias, elas ficam ali, né? Você fica sintonizando aquele local pela eternidade. E o que você vai fazer depois é manter, né, essas energias, né? E você, é claro que quanto mais energia, mais potência, né? Maior a sua área, mais você vai criar a potência, mas que a energia, uma vez, essa energia colocada, né, da eternidade, da ressurreição, ao colocada no seu unidade agrícola, ela ficará lá, né, e sintonizará todos os outros, tudo entrará em contato com toda a natureza. É como se a gente faz uma religação, isso é a verdadeira religação. Por isso que o organismo, o produtor, aquele que lá irá aplicar, trabalhar com a natureza, é um processo, né? A própria palavra, né? O cultivo, é cultuar, né? O processo de cultuar é um processo de religar. Então, ao você, que é o processo de religioso, né? Religar religião. Então, ao você estar aí utilizando esses elementos, você está trazendo os processos de religação, né, com algo que é divino, com algo que é eterno. Tá bem? Então, quis trazer um pouco aí para a gente entender a importância, né, que está por trás dos preparados biodinâmicos e saber que ele aí, né, por trás está aí, quando você está trabalhando com isso, você está trabalhando aí com os mistérios da vida. Tudo bem? Então, era isso. Agradeço de coração. Muito obrigado e nos encontramos aí nas nossas próximas apresentações, nas nossas próximas videoaulas. Um grande abraço e até lá!